Aliás, tem uma história aqui interessante, quando meu pai era muito garoto, viu, tinha 13 anos de idade, ele foi numa pescaria com os amigos, e ele o garoto mais novo do barco era ele, o Hélio Gracie. Alguém, um daquela rapaziada no barco, alguém abriu uma garrafa de cachaça, todo mundo bebendo cachaça, a garotada toda, e o papai provou a cachaça e gostou, claro. Com aquele pirequinho de cachaça, 13 anos de idade, falou: "Pô, tô feliz da vida aqui". Quando ele chegou em casa, ele falou para o tio Carlos, que na época já era um irmão mais velho para ele, era o orientador desse, era quase que o segundo pai para o meu pai, viu, ele sempre foi muito grato ao tio Carlos por causa disso. O Carlos foi o cara que orientou ele na opção de coisa. Ele chegou em casa, o tio Carlos com 11 anos mais velho, já com 24 anos, falou: "Puxa, Carlos, achei a minha bebida, é a cachaça. Vai ser essa que eu gostei", diz ele. O tio Carlos virou para ele e falou: "Hélio, não beba não, porque você nunca vai achar nada de bom no fundo de uma garrafa", entendeu. E o papai, como eu disse, respeitava muito o tio Carlos, a orientação dele, nunca mais bebeu. Parou de beber. "Quer saber? Não vou beber mais". Apesar de ter gostado da bebida. É claro que a pessoa que toma um vinhozinho, uma champanhe, uma cachaça, ele não está proibido de fazer isso, eu não quero dizer ninguém para fazer isso ou não fazer aquilo. Eu, pessoalmente, não bebo, porque eu aprendi que não preciso beber, entendeu? Muito bem. Então o que acontece? E depois, como eu disse, as pessoas querem tomar um vinho no fim de semana, no feriado, no que for, é problema de cada um, faz o que quiser. Inclusive no livro da dieta diz isso. Se você gosta de tomar o teu vinho, tua champanhe e tal, uma cerveja de vez em quando, você pode até fazer isso, uma extravagânciazinha, mas pelo menos coma certo. Se você comer tudo certinho na tua alimentação de comida, e no fim de semana tomar um copo de vinho, é uma coisa. Você comer tudo errado e tomar um copo de vinho é outra coisa. Muito bem, então eu falei sobre isso no livro também. Então o que acontece? O papai nunca bebeu, parou de beber naquela época. Eu cresci numa casa onde você abria a geladeira e tinha frutas e verduras. Não tinha uma garrafinha de cerveja, um refrigerantezinho, nada disso. Como eu não vi isso, eu não aprendi a consumir isso. Cresci sem nada disso. Hoje em dia, a minha casa tem frutas e verduras, muito simples. Meus filhos amanhã, eu tenho 10 filhos. Se algum deles quiser beber, tomar uma cerveja, fazer um vinho, é problema deles. Cara, vai fazer o que quiser. Ninguém está proibido nada, vai chegar numa idade da vida que o sujeito faz o que ele quer. Mas o que ele não teve foi o exemplo, meu exemplo, dizendo que eles podem beber. Nem que seja assim eu falar com palavras, mas a minha ação de tomar uma cerveja é um exemplo para o meu filho tomar uma cerveja. Não pode querer você dizer que não, o garoto não pode beber. Quando estiver com os amiguinhos dele, vai se juntar, vai tomar uma cervejinha dele. Porque meu pai bebe, minha mãe bebe, eu vou beber também. Então, no meu caso, não existe isso. Quem quiser beber, pode beber, mas não foi por causa de exemplo meu. Porque o meu exemplo sempre foi uma vida saudável, eu não bebo, eu não fumo, quer dizer, eu procuro viver uma vida muito regrada para que os meus filhos tenham isso como exemplo também. E meus netos a mesma coisa. Quer dizer, não vai ser falta de exemplo. Quem quiser beber, bebe, mas não foi porque o pai ensinou a fazer errado. E a grande dificuldade, às vezes, da pessoa abraçar a dieta, a gente como um adulto ou pai de família, o que for, é que a gente está acostumado a ter aquele prazer, é uma bebida, é uma comida gostosa, é uma sobremesa e tal, a gente tá tão envolvido nesse negócio, você não quer parar de fazer isso. Ao não parar de fazer isso, você está passando esse conceito para a próxima geração. Então, é importantíssimo que as pessoas entendam que, se você quer botar o teu filho ou a tua filha no caminho certo, você tem que abraçar aquele caminho certo. Você tem que escolher aquela estrada da positividade, da saúde, da consciência. E quanto mais cedo você fizer isso, não só você está investindo, melhorando a sua saúde, para ter uma vida mais longa, mais feliz, mais saudável. Você estando mais saudável, você está automaticamente mais feliz. Você não só vai investir nesse lado, mas como você vai possibilitar que os seus filhos, os seus netos, as suas crianças, entendeu? As pessoas em volta de você melhorem de saúde, porque é uma influência boa na vida deles também. Então é fundamental que a gente tenha esse cuidado, pensando já nas próximas gerações, para dar o exemplo da maneira correta, entendeu? Maravilha. Então, pessoal, quem quiser saber mais detalhes sobre o livro, vai lá na Amazon, compra o livro. Há um processo de rebrand mental e físico, mas você vai ter um upscaling na sua saúde de forma transcendental. Como o Rorion falou, você mudou a saúde, você muda a sua mente, você muda seu espírito, você vai mudar um monte de coisa. Dieta Grace, ela mudou a vida de diversas pessoas no mundo inteiro. Tem aí relatos, artistas, pessoas comuns, muita gente, inclusive a minha. Então faça a sua experiência também e dê esse seu primeiro passo. A gente está aqui enchendo de perguntas, a gente vai fazer as perguntas de todo mundo aqui. Eu vou
eu vou fazer logo a pergunta aqui que está relacionado à dieta, né? Para quando a gente vai mudar o tema aqui, que vocês estão ansiosos também para falar do jiu-jitsu, a gente já passou por essas perguntas da dieta. Então eu vou fazer aqui as perguntas aqui. A primeira aqui, as perguntas de jiu-jitsu, pessoal, eu vou fazer depois que Rorion, a gente vai puxar aqui o assunto do jiu-jitsu, né? Então eu vou falar aqui a pergunta de Heron Soares sobre a dieta, né? Sobre o jejum intermitente, é uma prática interessante? Como ele pode impactar o corpo e mentalidade? Valeu, Heron. Tamo junto. Uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte: o tio Carlos, viu, já há muitos anos, prega o conceito do jejum. Hoje em dia virou moda, né, o jejum intermitente, entendeu? Durante uma época, a ideia era comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas para que você não tenha um pico de glicerina no teu organismo. Uhum. Já esse conceito médico tem que comer de 3 em 3 horas. De acordo com a dieta Grace, você tem que ficar no mínimo 4 horas e meia, 5 horas entre as refeições. Você tem que manter esse espaço. Café da manhã, 8 horas da manhã, almoço 1 hora da tarde e o jantar 6 horas da noite. O ideal seria você manter um espaço no mínimo de 4 horas e meia a 5 horas entre as refeições, que já é quase que um jejumzinho também, para quem está acostumado a comer de 3 em 3 horas. Muito bem. Quando você janta às 6, 7 horas da noite, ou 8 horas, se você não comer nada a noite inteira e tomar o café da manhã no dia seguinte, às 8 horas da manhã, são 12 horas sem comer. Tá ótimo. É o que eu faço, 3 refeições por dia. Que, aliás, quando eu falei que a gente não deve misturar cereais, que é um dos conceitos da dieta Grace, o segundo conceito é você manter o espaço entre as refeições por no mínimo 4 horas e meia. E o terceiro conceito é não misturar coisa gordurosa, como eu disse, comida de panela, que é feita com óleo, com manteiga, com qualquer tipo de gordura, com açúcar. Açúcar de espécie alguma, não tem sobremesa, não tem uma frutinha, entendeu? Então, a fruta não é bom para a saúde? É muito bom para a saúde, mas não misturado com uma coisa gordurosa. Quando você acabar de comer tomar um soufflé de frango, entendeu? Com as suas verduras e o arroz, você não deve comer uma fruta. Um copo de suco de laranja não vai bem com essa combinação. Porque a combinação da laranja, que é uma fruta, ou a laranja lima ou a laranja azeda, são frutas que não devem ser comidas com gordura, com comida de panela. Como refeição de fruta doce, ok. Mas não com a comida de panela, como sobremesa, um sorvetinho, nada disso. Muito bem. Voltando à pergunta do Heron aqui sobre o negócio do jejum intermitente. A ideia do jejum é importantíssima, é muito saudável você manter um espaço de refeições, porque ajuda você completamente a digerir uma refeição. Essa aqui é a ideia. Se você fizer uma refeição meio-dia, você almoça uma carne, um arroz, umas verduras, entendeu? E toma um copo d'água. Tá tudo certo. Aí, se você daqui a 1 hora depois comer uma banana, ou 2 horas depois comer uma banana, um lanchezinho de uma banana, ou tomar uma proteínazinha, ou comer um suco de fruta, um biscoitinho, como a alimentação que você comeu ao meio-dia ainda está sofrendo o processo digestivo, quando você bota uma outra comida no estômago naquela altura do campeonato, isso vai impactar aquela reação do que estava acontecendo antes. Apesar da refeição de soufflé de frango com um arroz e a verdura está sendo digerida da maneira correta, quando você joga uma banana 1 hora e meia depois ou 2 horas depois, aquela banana vai causar uma reação química dentro do organismo que traz a tal acidez que a gente está falando. Então tem que dar um espaço entre as refeições para que você possa completamente fazer a digestão completa de uma refeição antes de você botar outra coisa no organismo, para que você possa manter esse espaço de digestão entre uma coisa e outra. Isso aqui é fundamental. Agora uma pergunta bem até engraçada aqui. Ele se denomina... E um detalhezinho aqui, todo mês eu faço um jejum de 24 horas sem comer nem beber nada, viu? Eu, Rorion, faço isso. Depois dos 40 anos, eu recomendo que você faça isso. Quando a pessoa aprendeu a dieta e faz as combinações todas certinhas, tudo direitinho, já está no ritmo, eu sugiro que você, uma vez por mês, fique 24 horas sem comer nada. Inclusive, um cientista japonês, 2017, parece, ou 2018, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina baseado no conceito de autofagia. Ou seja, quando você fica sem comer nada, o teu organismo começa a comer as células velhas, eliminando as células velhas e ficando só as células boas no teu organismo. Quer dizer, ele tem esse trabalho de limpar por dentro, que é o trabalho que o jejum faz. Entendeu? A doença ou a morte entra pela boca. Se você fizer uma coisa mais saudável que você pode fazer, é não comer nada. O teu corpo vai limpando e fica nada. Você não vai passar a vida o resto sem comer nada. Então, quando você faz a refeição, você tem que procurar comer a combinação certa para tudo funcionar do jeito que deve. E fazer o jejum uma vez por mês, como eu disse, de 24 horas, é extremamente saudável.
E nesse período de jejum, o pessoal que está nos assistindo, você bebe alguma